Então, como complemento à aula de diagramas ternários e de extração líquido-líquido, eu separei para vocês aqui dois exercícios, um bem mais simples e o outro um pouquinho mais complexo, para a gente dar uma olhadinha e analisar as separações. Então, esse primeiro exercício, ele tem uma mistura de três componentes A, B e C, e ele está pedindo para encontrar a composição final da mistura quando a gente mistura esses três recipientes que tem aqui a nossa quantidade e composição de cada uma delas. Então, tá em libra-massa, mas pra gente não tem problema, a gente consegue trabalhar sem precisar transformar mesmo, porque a gente está trabalhando com balanço global por componente aqui no nosso sistema. A resolução dele ela é bem simples, então primeiro a gente precisa achar não mais em porcentagem, mas a quantidade de massa que tem de cada um dos componentes em cada um dos recipientes, que nada mais é multiplicar a quantidade total da nossa solução, que seria aqui 1 libra-massa, 1 e 2, pelo percentual de cada um dos componentes. Então aqui eu tenho o percentual em massa do meu componente A, do meu componente B, do meu componente C. Se eu multiplicar pela quantidade total, eu tenho a massa de cada componente nessa minha corrente. Fazendo a mesma coisa para o número 2 e para o número 3, a gente tem aqui a nossa composição de cada um deles. Lembrando de estar multiplicando sempre pelo total da corrente, né? Então, nesse último caso aqui, tem que multiplicar por 2. Com isso, eu sei a massa de cada componente que está entrando no meu sistema. E eu sei que está entrando aí no meu sistema 4 libras no total desse meu conjunto de correntes que vão estar sendo somadas. Então, somando todas elas aqui, ó, eu vou ter o 4. E aí, somando a quantidade de cada um dos componentes em cada sistema, por exemplo, aqui o 0,85 mais o 0,6, na primeira não tem A, então seriam só esses dois componentes, a gente tem o total de componente A que está entrando no sistema, a relação dele pelos 4, aqui a gente vai ter a quantidade, o percentual de componente A na nossa mistura, no nosso ponto M. Fazendo a mesma coisa para o componente B, que também só está nessas duas correntes aqui, e para o componente C, somando todo mundo aqui, então os três que ele está aqui, a gente tem aqui o resultado de composição da nossa mistura que está entrando no nosso sistema. Aí, com a composição já do nosso ponto de mistura definido, a gente consegue encontrar onde ele está no gráfico. Então, aqui, ó, a gente sabe que ele tem 55% do nosso componente C, então ele vai estar aqui, ó, no 55%. Ele tem 8,75, quase 9, do componente B. O componente B está aqui, então a gente vai ler aqui nessa linha verde. E 36,25% do componente A. O componente A está aqui, então a gente vai ler aqui na linha azul. Então a gente tem que o nosso ponto da mistura é exatamente aqui, ó. E aí, uma segunda pergunta é indicar se ele possui uma ou duas fases nessas condições que a gente especificou. Então a gente sabe que essa região aqui azul, ela vai ser uma região de duas fases. Então, nosso ponto M está aqui no meio. Então, o nosso sistema está com duas fases líquidas. Então, é um sinal que a gente consegue separar eles por extração líquido-líquido. Então, aqui no nosso segundo exercício, a referência dele está aqui, que é do livro que a gente costuma usar. E eu vou passar para vocês esse diagrama para vocês verem ele com uma resolução melhor do que aqui no slide também vai estar lá no portal. Ele está falando aqui sobre um extrator de um único estágio, então ele quer separar uma mistura de ácido acético com clorofórmio, então tem 30% de massa de ácido acético, então a gente já sabe que tem um ponto que dá para a gente traçar ali, e ele pede para tratar 100 kg por hora dessa mistura utilizando água pura como solvente, então a gente já tem outro ponto aqui também que é água pura. Está solicitando aqui a vazão máxima e mínima de água que a gente pode usar. E a concentração máxima que o ácido acético pode atingir no final do produto isento de solvente. Beleza. Então, olhando para o nosso gráfico aqui, a gente tem uma coisa que a gente não tinha antes nos gráficos que a gente olhou. Tem uma linha tracejada, que é essa daqui. E essa linha tracejada, ela está escrita aqui para a gente que representa a linha conjugada, para esse sistema aqui. O que isso significa? Nesse gráfico aqui, a gente não tem as nossas linhas de amarração, para a gente poder saber quem é extrato e rafinato.
E essa linha tracejada, ela serve justamente para isso. Então, o que a gente faz com ela? A gente pega um ponto qualquer aqui, depois a gente vai relacionar com o nosso ponto que a gente conhece. Então, esse ponto aqui, ó, ele vai conseguir dar pra gente 2 pontos aqui, ó, da nossa linha de união ali. Nossa linha de separação entre as fases. Então, onde a gente tem 2 fases, a gente tem uma fase. Com isso, eu consigo traçar uma reta. Essa reta que tem aqui, ó, é uma linha de amarração do meu sistema, onde eu consigo achar um extrato e um rafinado, contrário, rafinado extrato, do nosso sistema. Então, beleza. Então, com isso, eu consigo traçar diversas linhas de amarração aqui. Então, se eu tiver ela, é melhor do que a gente ter várias linhas já traçadas, porque se a gente não tiver ela, a gente tem que acabar interpolando, como a gente fez no outro caso. E ali no pontinho dela, a gente tem, exatamente nesse ponto aqui, o nosso ponto P, que é onde o nosso extrato e refinado eles têm a mesma composição. Então, com isso, a gente vai poder avaliar o nosso sistema que foi fornecido, determinar qual que seria o nosso ponto M e aí sim determinar qual que seria a composição do refinado e extrato a partir dessas informações que a gente tem, mas sabendo que a gente vai precisar traçar as linhas de amarração. A gente começa olhando o exercício com os dados que a gente tem disponíveis. Então, foi falado para a gente que a gente tem água como solvente e ela é um solvente puro. Então, a gente sabe que o solvente puro ele vai estar no vértice, no caso aqui da água. Então, aqui a gente tem 100% de água, aqui seria meu ponto do meu solvente. E está falando também que a gente tem 30% em massa de ácido acético. Então, se a gente olhar aqui nessa linha do ácido acético, ele está diminuindo, então ficando mais longe dele está diminuindo, então essa escala aqui é exatamente do ácido acético. E está dando 30%, então 30% seria aqui, então nossa alimentação também é conhecida. A gente tem aqui o nosso ponto F e o nosso ponto S. A gente não tem informação nenhuma sobre a mistura, porque a gente não tem a quantidade de mistura ou a quantidade de solvente, a gente quer determinar a quantidade de solvente. Então não tem como eu saber o total da mistura, então não tem como eu saber a composição do meu ponto M, do ponto de mistura. Mas eu falei para vocês já no exercício anterior que se a gente traçar uma reta entre F e S, a gente vai ter as posições onde podem estar o meu ponto M. Então, em qualquer lugar dessa linha aqui, ó, eu posso estar traçando esse meu ponto M. Então, a gente vai ver qual delas que vai dar para a gente a vazão mínima e a vazão máxima de solvente. O importante é que a gente não passe da linha de solubilidade aqui. Então, a gente não vai entrar na região de uma fase, a gente tem que estar entre esse ponto e esse ponto aqui, que são a região de 2 fases. Então, nosso ponto M ele pode estar em qualquer lugar dessa linha, desde que não trace aqui e passe para o outro lado, onde a gente tem apenas uma fase no nosso sistema. Então, aqui o que a gente vai precisar agora primeiro é achar a vazão mínima de água, mínima de solvente que a gente vai estar trabalhando. Então, dentro dessa linha aqui, ó, quanto mais eu me afastar do ponto S aqui de 100%, menos solvente eu vou ter no meu sistema. Então, eu vou levar meu ponto M o mais longe possível que eu tenha desse meu sistema. Agora, lembrando que a gente não pode entrar aqui na zona que tem uma fase só, a gente quer trabalhar com 2 fases, o nosso ponto M ele vai ter que estar exatamente aqui, ó, onde está a nossa linha. Então, o cruzamento das 2 linhas, a gente tem aqui o nosso ponto M. Aí agora eu posso tirar a composição dele. Então, se eu traçar as minhas linhas aqui para a composição, aqui eu tenho a composição de ácido acético, então aqui eu tenho a composição de água, tem pouquinha água, e a gente tem aí a nossa concentração de cloroforme. Então, a vazão mínima de água que a gente vai ter aqui na nossa mistura vai fazer com que esses dois aqui tenham mais componentes, tanto ácido acético quanto cloroforme. Então, se vocês fizerem aqui, a gente tem mais ou menos 0,28 de ácido acético, aproximadamente 5% de água, e aí 1 menos esses dois valores vai dar aí pra gente 0,67 de cloroforme. Isso a gente está trabalhando com o nosso sistema em cima do ponto do refinado. Então, quando a gente veio para cá, a gente está aqui à esquerda do nosso ponto P, então a gente está com o nosso M sendo igual ao nosso refinado. Então, falta para a gente achar ainda o nosso extrato. E para isso, a gente vai precisar dessa nossa linha pontilhada aqui, que vai traçar para a gente a linha de amarração para esse ponto. Então, como eu estou exatamente no meu refinado, se eu puxar esse ponto para cá e bater na minha linha e jogar para cima aqui na vertical,
o outro ponto, eu vou achar aqui, ó, a minha linha. Então, a minha linha de amarração seria essa daqui. Ela vai estar em cima do meu ponto M. E aqui, nesse ponto de cima, seria o meu extrato. E eu já consigo dizer a composição dele. Então, a composição desse ponto aqui, ó. Se eu descer, eu acho aqui 30% de água no meu extrato. Vindo para a esquerda, eu consigo achar aqui aproximadamente 51% de ácido acético. E 1 menos esses dois valores vai dar para mim aqui o 0,19, que seria a composição de clorofórmio para esse sistema aqui. Então, agora conhecidas aqui as composições da nossa corrente de mistura ou do rafinado, a gente vai aplicar um balanço de massa para um dos componentes, qualquer um dos componentes deveria estar servindo. Provavelmente, se a gente aplicar para outro componente, pode ser que dê algum errinho, alguma diferença de vazão, porque a gente está lendo no gráfico, então isso não é tão preciso, principalmente os que não caem exatamente em cima da linha, pode dar um pouquinho de erro, como por exemplo da água aqui. Mas escolhendo aqui o ácido acético, então vamos aplicar o balanço para ele. Ele é interessante porque aqui ele não entra no solvente, nosso solvente é totalmente água, então ele não vai ter na corrente S. E a gente consegue achar a relação porque a gente conhece a composição da nossa corrente M, da alimentação e a vazão de alimentação. Então, com isso a gente tira aqui que a nossa vazão da nossa corrente M, que seria a mistura das duas correntes, vai ser de 107,14 kg por hora. A unidade dela é sempre igual à unidade da nossa alimentação. E agora, por fim, a gente faz um balanço global, porque o que a gente está pedindo é a quantidade de solvente mínima. Então, a gente sabe que a soma do solvente com a alimentação vai ser igual à corrente M, então, subtraindo 100 aqui da corrente M, a gente chega no nosso solvente como sendo 7,14. E aí, um procedimento semelhante vai ser para achar a concentração máxima de água que a gente pode usar. Lembrando que agora a gente tem que vir para o outro lado do nosso sistema e fazer exatamente o mesmo procedimento. Então, agora, em vez de vocês partirem daqui e irem até o ponto de mínimo de solvente, vocês vão para o outro lado e vão até o ponto de máximo de solvente. Vocês vão descer até esse ponto aqui. É meio chatinho de dar uma olhada, então esse ponto é o ponto em que vai ter a intersecção aqui das regiões de duas fases, então tá meio pequenininho, dando um zoom aqui para vocês. Então esse é o ponto M aqui, ó. Então esse ponto aqui. A diferença agora entre o máximo e o mínimo é que em vez de vocês saírem do lado de cá e irem pro lado de cá para encontrar a reta, vocês vão fazer o contrário, vocês vão sair daqui e vão até aqui para encontrar a linha tracejada. Aí da linha tracejada vocês vão fazer aquele procedimento para achar a linha de amarração. Então, nesse ponto aqui da linha tracejada, vocês traçam para cima até encontrar aqui a linha. E aí vão para o outro lado até encontrar a linha que vai estar aqui do outro lado. Então, aqui na divisão, e vão traçar essa linha verde aqui para conseguir achar os dois pontos. Um aqui e outro aqui do lado de cá, do nosso gráfico. E aí vocês vão conseguir, por balanço de massa, fazer o mesmo procedimento e encontrar as três composições. Agora, o ponto M não é igual a nenhum dos nossos dois sistemas, nem do extrato, nem do rafinado. Então, a gente vai ter três correntes diferentes aí. Então, aqui tem as referências para vocês darem uma olhada, destacando o Azevedo Alves, que é de onde saiu o exercício. E aí tem mais alguns complementos que vocês podem estar procurando, caso tenham alguma dúvida ainda. Lembrando que se vocês precisarem de ajuda ou qualquer coisa que der algum problema, é só entrar em contato comigo, gente.